Boa noite. Olá, boa noite. Mais um dia de muita tensão na política nacional. O ministro do STF, Teori Zavascki, homologa a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Delcídio entregou uma gravação para mostrar que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ofereceu ajuda política e financeira para evitar que ele fizesse a delação. E Mercadante disse que agiu pessoalmente, que não tentou impedir delação e isentou a presidente Dilma. E Lula e Dilma estão reunidos em Brasília agora para decidir se o ex-presidente vai virar ministro. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, logo depois de um rápido intervalo. Vida de atleta é assim. Vida de quem supera a violência é assim. A vida na estrada é assim. Vida de quem se joga é assim. E eu quero mais. Com mais direitos, mais participação e mais poder, nós mulheres construímos uma vida assim, do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para conquistarmos ainda mais. Acesse o Portal Brasil e saiba mais. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta terça em A Máquina, Fabrício Carpinejar vai bater um papo com Chiara Tivello, cantora e compositora italiana com um toque brasileiro. Eu acho que o silêncio é fundamental para dar um sentido maior à palavra. A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Em meio à tensão política criada após a divulgação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff estão reunidos desde as 7 da noite no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidente. Eles discutem um possível cargo de ministro para Lula no governo. Também estão no encontro os ministros Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, e Jacques Wagner, da Casa Civil. O texto da tão esperada delação premiada de Delcídio do Amaral finalmente veio a público. Isso foi possível porque o ministro Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou a delação. Delcídio foi líder do governo no Senado. No texto, Delcídio cita vários políticos. Entre os que aparecem nas denúncias estão a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB, e o senador Aécio Neves, do PSDB. Delcídio relata ainda que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ofereceu dinheiro para evitar a delação. No documento, Delcídio revela o teor de 2 conversas entre Mercadante e um assessor da confiança do senador, José Eduardo Marzagão. Os áudios gravados pelo assessor foram entregues à Procuradoria-Geral da República. Neles, o ministro da Educação oferece apoio para custear a defesa do senador. É o seguinte, eu disponho, já te falei isso, reservadamente, eu faço uma agenda no Mato Grosso do Sul, tenho que visitar a universidade, o instituto. Eu falo, Mike, eu quero passar aí para... Outra vez ela fez um jantar para mim, quando eu fui lá fazer uma agenda, ela fez um jantar na casa. Então eu gostaria de passar aí, dar um abraço e tal, se tiver espaço. Só que você tem uma ideia? Estão vendendo a casa. Para não ficar exposta. Não, até para... Arrecadadinho. Os carros, a casa, a fazenda, porque é da mãe e do irmão, então lá não vai mexer, porque é dele. Aliás, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos, assunto financeiro mesmo. Patrimônio da família. Patrimônio, as dívidas que ele tem. Você tem uma ideia da situação dele? O salário dele tem consignado. O salário do Delcídio tem empréstimo consignado. Que ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode ver o que a gente pode ajudar na coisa de advogado,
advogado, essa coisa. Não sei. Então, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar. Só estou aqui para ajudar, não quero nem que... Veja o que eu posso ajudar. Em outro momento, o Mercadante diz que Delcídio seria um agente de desestabilização, caso colaborasse com o Ministério Público Federal e Poder Judiciário. Mercadante promete conversar ainda com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para convencê-lo a acolher o pedido de relaxamento de prisão de Delcídio durante o recesso do Judiciário. Eu vou tentar um parecer jurídico que tente encontrar uma brecha para que o Senado se pronuncie junto ao Supremo pedindo o relaxamento da prisão, que ela não se justifica mais. Acho que esse é o caminho que eu vejo. Vou estudar e te dou retorno de hoje para amanhã. Isso, porque o problema é que o dia D é terça-feira. Tá. E se passar terça-feira e não sair, só o ano que vem. Não, mas o presidente vai ficar no mês. Se também precisa conversar com o Lewandowski, eu posso falar com ele para ver se a gente encontra uma saída. Mas eu vou falar com o ministro do Supremo também. Na delação, Delcídio afirma acreditar que Mercadante agiu como emissário de Dilma Rousseff em função da confiança que a presidente da República tem no ministro. A delação premiada do senador Delcídio do Amaral foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O documento divulgado hoje tem 255 páginas. São 21 termos que citam políticos de vários partidos. Pelo acordo firmado, Delcídio terá que ressarcir os cofres públicos em R$1,5 milhão de reais. Ele foi preso em novembro acusado de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Solto em fevereiro por ordem do STF, passou a cumprir prisão domiciliar. Com base na delação do senador, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode pedir novas investigações no STF. Na delação, Delcídio cita a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Delcídio diz que Dilma sabia do esquema de desvio de dinheiro na Petrobras e dos problemas envolvendo a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, quando presidiu o conselho da Petrobras. Segundo o Tribunal de Contas da União, a refinaria teria causado prejuízo de cerca de $800 milhões. Como presidente da República, Dilma também teria tentado interferir nas prisões da Operação Lava Jato ao nomear Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça. Em conversa com o senador, Navarro teria se comprometido a votar pela soltura de empreiteiros presos. Delcídio disse ainda que a presidente Dilma atuou para que Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, preso em Curitiba, fosse mantido na direção da estatal. A presidente, segundo o senador, indicou Cerveró para a diretoria financeira da BR Distribuidora. Delcídio do Amaral afirmou ainda que o ex-presidente Lula também tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobras e que ele agiu diretamente para obstruir as investigações da Operação Lava Jato, sendo o mandante dos pagamentos que o senador ofereceu à família de Cerveró e que resultaram na prisão dele em novembro. Na delação, ele cita que em 2006, Lula e o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, teriam articulado um pagamento de R$200 milhões ao publicitário Marcos Valério para que ele não dissesse o que sabia durante o processo do mensalão petista. Delcídio disse ainda que o ex-presidente Lula tinha medo da CPI do CARF, na época instalada no Senado. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigava esquema de corrupção no órgão ligado ao Ministério da Fazenda e poderia chegar a suposta corrupção no lobby da compra de medidas provisórias. O senador também cita o vice-presidente Michel Temer no acordo de delação pelo menos 2 vezes. Segundo ele, Temer teve grande influência na indicação de Jorge Zelada na área internacional da Petrobras. O ex-diretor é apontado como elo do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras e foi condenado na Lava Jato a 12 anos de prisão. E envolve ainda o vice-presidente em um suposto escândalo de aquisição ilícita de etanol na BR Distribuidora entre 1997 e 2001, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Segundo Delcídio, o operador do esquema seria João Augusto Rezende Henriques, ex-diretor da subsidiária e atualmente preso no Paraná. Delcídio disse que o padrinho de João Henriques no esquema do etanol foi Michel Temer. E por tudo isso, Dilma Rousseff poderá ser investigada por delação de Delcídio do Amaral, que mostra a tentativa do governo petista em obstruir as investigações no esquema de corrupção da Petrobras. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai avaliar se as referências feitas pelo senador justificam um pedido de investigação de Dilma.
Na delação premiada, Delcídio afirmou aos investigadores que Dilma usou sua influência para evitar a punição de empreiteiros envolvidos na Lava Jato, junto ao Superior Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Depois de tamanha repercussão, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou com os jornalistas. Ele negou as afirmações de Delcídio do Amaral. Mercadante afirmou que não tentou impedir o senador de firmar delação premiada na Operação Lava Jato. Ele aproveitou para isentar a presidente Dilma Rousseff de qualquer responsabilidade no episódio. Ela desconhecia isso. Isso aqui é um ato pessoal meu, uma responsabilidade inteiramente minha, e eu tomarei as medidas necessárias. Estou encaminhando, não sei ainda, porque o advogado está preparando, ao Procurador-Geral da República e ao Presidente Supremo, me colocando inteiramente à disposição de esclarecer o que for necessário, e estou aqui pedindo para vocês que publiquem o que não foi transcrito, que é absoluta. Só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Vocês querem uma coisa mais clara do que isso? Eu não tinha nenhuma intenção de interferir no que quer que seja. Eu só chamei para ter um gesto, inclusive, com a família, que era o início da conversa. Ele vai tentando induzir uma pauta mas mesmo assim não consegue, porque eu não me prestei a esse papel. O Palácio do Planalto divulgou uma nota em que a presidente Dilma Rousseff repudia com veemência e indignação a tentativa de envolvimento do nome dela na iniciativa pessoal do ministro Aloysio Mercadante. Além do conteúdo distribuído em mais de 250 páginas, foram divulgados outros detalhes da delação premiada feita por Delcídio do Amaral. Pelo acordo, ele poderá continuar exercendo o mandato de senador. A pena foi limitada em no máximo 15 anos de prisão e ele deve cumprir em regime semiaberto domiciliar. Delcídio também não pode manter contatos reservados com outros réus da Lava Jato. O acordo também permitiu o parcelamento em 10 anos da multa de R$ 1.500.000 que foi aplicada ao senador. O nosso comentarista de política, José Neumann e Pinto, analisa a relação de Delcídio com o governo Dilma. Basta você dar uma olhada no noticiário, como acabou de ver agora, da política, para você ver que o governo federal da nossa República está podre, completamente podre. Agora, como é que um corpo fica todo podre e o dedo não fica? Então é claro que o dedo da chefe do governo é um dedo podre. E eu quero chamar a atenção para isso, porque a Dilma se refere ao Delcídio como se fosse o inimigo. Ela escolheu o Delcídio, porque ela é a chefe do governo, para ser líder do governo no Senado. E o Mercadante, o outro personagem do escândalo do dia. O Mercadante é o ministro da Educação, que é um cargo muito importante, um cargo de grave importância para o futuro do Brasil, e antes disso era chefe da Casa Civil, era um ministro conhecido como o de mais intimidade, mais confiança dela. O Mercadante fez o que fez, não foi demitido. Ela disse que ele tomou iniciativa sozinho, o que é absurdo, todos nós sabemos que isso não tem o menor sentido, nem dinheiro para bancar isso o Mercadante deve ter. E, no entanto, ele também não pediu demissão. Então, é claro que todo esse escândalo mostra que ou Dilma é cúmplice ou é uma absoluta idiota que não sabe escolher as pessoas de sua confiança para governar com elas. Talvez na esperança de, com seu estilo autoritário, dobrá-las. Mas olha, não dá mais para aguentar o cheiro desse governo exalando no ar. Até sexta-feira, direto ao assunto. Inté, não é até, inté. Como vimos, a delação do Delcídio do Amaral sobrou para muito cacique, né, Ju? Seja da oposição, seja da situação, como presidente do Senado. De acordo com Delcídio, Renan Calheiros integra o núcleo do PMDB que recebeu propina na construção da usina de Belo Monte. Delcídio afirma ainda que Aloysio Mercadante prometeu interceder junto a Renan e ao ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF, para ajudarem a libertá-lo da prisão. Renan disse que não foi nem poderia ter sido procurado por Mercadante para tratar de uma suposta proposta a ser apresentada à Justiça que poderia garantir o relaxamento da prisão de Delcídio. Segundo ele, são totalmente improcedentes as citações. Eu não acompanhei os desdobramentos dos fatos com relação ao ministro Mercadante. Eu só posso dizer que com relação a mim, ele não falou, não falaria, não teria absolutamente nenhum sentido, e a decisão que o Senado tomou
foi uma decisão favorável à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nenhuma preocupação com essas delações, muito mais com a delação, com o delírio do senador Delcy do Amaral. A assessoria de Lewandowski informou que ele jamais manteve qualquer tipo de conversa nos termos citados do depoimento e que, como presidente do STF, o ministro sequer tem poder decisório sobre os feitos citados. E um dos trechos de grande repercussão hoje foi a confirmação da inclusão do senador Aécio Neves nas denúncias. O presidente do PSDB é acusado de receber propina de Furnas, uma subsidiária da Eletrobras. Delcídio não sabe precisar quem teria recebido valores de Furnas, mas disse que Dimas Toledo, ex-presidente da estatal, operacionalizava pagamentos e um dos beneficiários dos valores ilícitos, sem dúvida, foi Aécio Neves. Delcídio declarou ainda que Dimas Toledo tinha vínculo muito forte com Aécio e que sua indicação para o cargo teria partido do Tucano, junto ao PP, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O doleiro Alberto Youssef já tinha declarado que Aécio indicou Dimas e que recebia propina de Furnas. Mas, por falta de provas, o Procurador-Geral da República não pediu nenhuma investigação sobre o caso. Num outro trecho da delação, Delcídio acusou Aécio de atrasar o envio de dados do Banco Rural para a CPI dos Correios, que investigava o mensalão petista para maquiar os dados. Na época, Delcídio era o presidente da CPI. E, segundo o senador, a maquiagem consistiria em apagar dados bancários comprometedores que envolviam Aécio Neves, Clésio Andrade, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marcos Valério, entre outros. Neste período, Aécio era governador de Minas e Clésio Andrade era o vice. Valério foi operador do mensalão do PT e foi condenado a mais de 40 anos de prisão. Delcídio citou também ter ouvido do ex-deputado José Janene, do PP, morto em 2010, que o senador Aécio Neves era beneficiário de uma fundação sediada no exterior, da qual o Tucano seria o dono ou controlador de fato. A instituição estaria no nome da mãe do Tucano ou do próprio Aécio Neves e a operação financeira teria sido estruturada por um doleiro no Rio de Janeiro. Aécio Neves se defendeu por meio de nota. Ele classificou como mentirosas as citações que o envolvem. Aécio disse ainda que as acusações não se sustentam na realidade e que apenas se referem a assuntos comentados por terceiros. As declarações do senador Delcídio caíram como uma bomba em Brasília. A delação foi o assunto do dia entre parlamentares do Senado e na Câmara dos Deputados. Diante das novas revelações, a oposição afirma que vai lutar pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, disse que Mercadante deve ser preso e que, se Dilma não tomar providência alguma, ela torna-se cúmplice do crime. É óbvio que todos nós imaginamos a presidente não se calará diante desses fatos. Mas o que fica visível é essa tentativa de obstrução dos trabalhos da Justiça e, obviamente, de instituições que realizam a investigação judiciária, a Polícia Federal, o Ministério Público, culminando com a ação da Justiça Federal. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, disse que Mercadante deve ser tratado como foi Delcídio quando se envolveu em um episódio parecido. Essa gravação ela é de uma gravidade semelhante àquela que foi feita pelo filho do Nestor Severo em conversa com o senador Delcy do Amaral. Como tal, nós aguardamos que tenha o mesmo desfecho que se teve na ação específica que tratou da prisão do senador Delcy do Amaral. Esta é exatamente a decisão que nós esperamos e o que a sociedade brasileira deseja. O assessor de Delcídio do Amaral, Eduardo Marzagão, afirmou que o ministro Aloysio Mercadante apenas cumpriu seu papel ao se defender do que é indefensável. Marzagão disse ainda que achou estranho o pedido de conversa do ministro, porque, segundo ele, Mercadante é desafeto de Delcídio do Amaral, isso de longa data.
Por isso, Marzagão disse que se preveniu e gravou a conversa. O assessor de Delcídio afirmou ainda que o gesto de Mercadante não foi um ato de solidariedade, e sim um pedido da presidente Dilma Rousseff. E direto de Brasília, Josias de Souza repercute a delação de Delcídio e seus desdobramentos. Se a nossa sensibilidade auditiva fosse transferida para o nariz, a gente sentiria um cheiro insuportável ao ouvir os diálogos vadios do ministro Aloysio Mercadante com o principal assessor do senador Delcídio Amaral. Essa tentativa de Mercadante de evitar que o governo tivesse o constrangimento de uma delação do líder de Dilma no Senado complica um pouco mais a vida da presidente da República. Além de não conseguir atingir o seu objetivo, Mercadante foi gravado pelo assessor de Delcídio e se transformou ele próprio em matéria-prima da delação que ele queria evitar. Mercadante alega que queria apenas prestar solidariedade a Delcídio, cuja família passava por um mau momento. E Dilma sustenta que não tem nada a ver com a movimentação do seu ministro da Educação. Essas duas alegações são difíceis de ser digeridas. Primeiro, porque Mercadante não suportava Delcídio e vice-versa. E segundo, porque Mercadante é hoje o ministro mais próximo de Dilma Rousseff. De duas, uma. Ou o governo apodreceu ou emburreceu, ou as duas coisas. Pode haver honestidade e vida inteligente nos governos, mas nesse governo de Dilma Rousseff, por enquanto, não se viu a menor demonstração. Boa noite. E em meio a todo esse burburinho, integrantes de movimentos sociais e sindicais se reuniram hoje para organizar as manifestações de apoio ao governo Dilma, que estão marcadas para a próxima sexta-feira. Vários desses atos estão previstos para diversas cidades do país. Um deles será aqui na Avenida Paulista e os militantes já se preparam para prevenir confusões. O receio que tumultos acontecessem no domingo passado não se confirmou. A manifestação que pedia impeachment de Dilma acabou sem registrar confrontos em São Paulo. Protestos a favor do governo foram esvaziados a pedido dos próprios organizadores. Mas agora, a militância do PT, movimentos sociais e sindicalistas prometem ir às ruas para mostrar suas forças. O ato pró-Dilma está marcado para acontecer no mesmo lugar onde ocorreu o protesto contra o governo no último domingo, aqui na Avenida Paulista, no vão livre do MASP. A expectativa é que pelo menos 100 mil pessoas se reúnam por aqui a partir das 4 horas da tarde da próxima sexta-feira, dia 18. E novamente a preocupação é que haja brigas. A orientação é de não responder a qualquer tipo de violência e de provocação, porque o receio é que, inclusive, você tenha pessoas infiltradas do outro lado para promover quebra-quebra, para promover violência e tentar imputar essa culpa e essa violência no grupo que está organizando esse ato. Representantes de movimentos sociais, de sindicatos e estudantes se reuniram no centro da capital para definir como será a manifestação. Serão 8 carros de som, apenas um alugado, os outros são de sindicatos. Alguns participantes devem ir ao local de ônibus fretado, pagos pelos movimentos ou com custos divididos também com os manifestantes. A maioria deve vir das periferias e áreas rurais. Além disso, a promessa é que representantes do Sindicato dos Jornalistas circulem pelo ato para garantir o trabalho da imprensa. O Supremo Tribunal Federal determinou que a mulher e a filha do deputado Eduardo Cunha sejam julgadas pelo juiz Sérgio Moro. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot já tinha apresentado 2 denúncias contra o presidente da Câmara por suspeita de corrupção na Petrobras. Ele teria recebido $5 milhões e esse valor estaria em contas no exterior. Das 4 contas encontradas, uma está em nome da esposa de Cunha, Cláudia Cruz, e outra tem a filha, Daniele da Cunha, como beneficiária. No documento enviado ao STF, Janot pede que a investigação fique com o juiz Sérgio Moro e não mais no Supremo Tribunal Federal. E todo esse noticiário político, a gente falou há pouco, Delcídio, delação, Mercadante, lógico, dominou as atenções também no mercado financeiro hoje. A divulgação do Delcídio, da delação do Delcídio e a possível nomeação do ex-presidente Lula como ministro de Estado fez a Bolsa de São Paulo despencar e o dólar ter a maior alta diária desde outubro do ano passado.
A moeda norte-americana terminou cotada a R$ 3,76, uma alta de 3,11%. Já a Bovespa teve uma queda de mais de 3,5%. O senador Delcídio do Amaral disse agora, no fim da tarde, que na próxima semana retorna às suas atividades parlamentares. E Delcídio diz que não faz ideia de como vai ser recebido. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o senador Delcídio do Amaral afirmou que está fazendo uma bateria de exames médicos num momento de tensão muito forte. Disse também que a licença dele termina na próxima semana e que então irá retomar as atividades. Delcídio disse ainda ser uma incógnita a maneira como será recebido de volta ao Senado. Perguntado sobre a expectativa do retorno, o parlamentar afirmou que vem tanta coisa pela frente, tanta confusão, que não teve tempo de respirar. Delcídio salientou não ter dúvida de que, em função dos indícios, o que é afirmado na delação será comprovado. O senador afirmou ainda que a delação foi estruturada de maneira sistêmica e que vai facilitar o trabalho dos investigadores. De acordo com Delcídio, todas as evidências casam com as histórias e documentos. Perguntado se tem medo de morrer, o parlamentar afirmou que pessoalmente não, mas que tem de tomar muito cuidado com a família. Ele confessou estar muito preocupado e que irá conversar com seus advogados para tomar precauções. O Jornal da Gazeta, edição das 10, fica por aqui. Uma boa noite, Gabriel. Tchau, uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, Ju. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Você fica agora com A Máquina, com Fabrício Carpinejar. A gente se vê amanhã. Até lá. Unifom recebe o grupo Serial Funkers no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.